Uma ótima tarde a todos, eu sou Felipe Nascimento, eu estou aqui ao vivo no BMC Market, porque aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Hoje, eu e Daniel Morales vamos ficar até às 3h30 da tarde no debate com o Alan Gani e também com o Marcos Saravalli. E hoje vamos ter por aqui também o analista político Eric DK para trazer aí todas as informações direto de Brasília, todas as repercussões, né? A gente viu que a semana passada foi uma semana bastante volátil na Bolsa Brasileira, as perdas chegaram a mais de 7,2% ao longo da semana passada inteira, justamente com todo esse temor e aversão ao risco causados por conta da situação fiscal, né? A deterioração fiscal do Brasil, né, das contas públicas brasileiras, causando essa aversão ao risco. Hoje a gente vê que a Bolsa Brasileira acaba trabalhando aí num patamar de alta 1,9%, com um respiro, como um respiro ao que aconteceu na semana passada. Mesmo assim, o Boletim Focus de hoje de manhã trouxe alguns ajustes nas perspectivas do mercado financeiro em relação a vários indicadores. Inclusive, vamos repercutir esses indicadores com o Saravalli e também com o Alan Gani daqui a pouquinho. Só para a gente trazer aqui o IPCA, que é a inflação oficial, pela 29ª semana seguida, trouxe um reajuste, né? Trouxe uma elevação nas perspectivas do mercado financeiro. Na semana passada estava em 8,69% e hoje está em 8,96%. Só fazendo um parênteses, o Boletim Focus é uma projeção do mercado financeiro com a visão de vários economistas, várias pessoas ligadas ao mercado financeiro sobre o cenário. E hoje a gente teve a informação de que, mais uma vez, teremos reajustes nos combustíveis. E sim, isso pode trazer mais um reflexo, mais uma revisão no IPCA, na inflação. E a gente também vai falar sobre isso. Falando sobre o IPCA, esse ano 8,96%, ano que vem também mais uma revisão pela 14ª semana seguida. Passamos de 4,18% para 4,4%. O PIB chegando a uma elevação de 4,97%, a projeção do Boletim Focus. Na semana passada era de 5,01%, já baixando aí dos 5%. No ano que vem está com uma projeção de crescimento de 1,4%. Mais um parênteses aqui, alguns bancos, principalmente o Itaú, diz que ano que vem o PIB brasileiro não vai ser positivo. O Itaú já está projetando PIB negativo para o ano que vem no Brasil, menos 0,5%. Essa é a projeção da atividade do PIB para o ano que vem, segundo o Itaú. Vamos lá, falando um pouco de câmbio do Boletim Focus. O Boletim Focus trouxe o câmbio fechando o ano em R$ 5,45, um pouquinho já projetando para cima, né? A gente lembrava que há algumas semanas o Boletim Focus trazia o câmbio em 5,25, agora houve uma revisão. O câmbio que hoje acaba dando uma desestressada ali, caindo, porque na semana passada o câmbio estava bastante pressionado ali, lembrando que chegou a 5,75, né? R$ 5,75. Hoje já trabalha numa queda aí de 1,57% aos R$ 5,55, um pouco menos estressado. A Selic para esse ano, o Boletim Focus projeta 8,75% e no final do ciclo, no ano que vem, a 9,5%, embora algumas oscilações aí possam ocorrer. Bom, este é o retrato que o Boletim Focus trouxe hoje para a gente e também, além de tudo isso, várias outras questões, como eu bem disse aqui, a questão do reajuste dos combustíveis, presidente Jair Bolsonaro falando que a privatização da Petrobras entrou no radar, embora seja um longo caminho, seja um passo bastante, um caminho bastante longo aí a ser percorrido, mas entrou no radar e isso acabou também trazendo um pouco de ânimo para os investidores de Petrobras, que neste momento está subindo aí 4,53%.
Mas é isso, a gente tem vários assuntos para tratar aqui hoje, inclusive essas revisões, inclusive declarações, questão política. Será que hoje estamos num dia de um pouco mais de tranquilidade? Será que a gente vai permanecer nesse clima de mais tranquilidade ao longo da semana? Ou hoje é só um respiro para a Bolsa poder voltar aí aos patamares e também voltar a cair de novo durante a semana? É isso que a gente vai perguntar para o nosso time aqui que está com a gente nessa segunda-feira, dia 25 de outubro. Temos Alan Gani, temos Marco Saravalli, temos Daniel Morales na tela aqui para a gente começar esse nosso bate-papo. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, Daniel Morales, mais uma vez. Boa tarde para você, Felipe, Gani, Marcos Saravalli aqui e o Cabral que está acompanhando a gente pelo chat, porque ele já deixou claro. Já deixou um alô ali, ele está de olho para saber o desempenho de Marcos Saravalli, se chega... Ô Cabral, não fica muito crítico não, hein? Que aqui, hoje vai ser sério o programa, hein? Hoje pela primeira vez vai ser sério. Pela primeira vez. Deixa eu ver os comentários aqui do Cabral no chat também. Boa tarde, Marcos Saravalli. Que honra recebê-lo aqui pela segunda vez em menos de uma semana. Que privilégio. Felipe, Daniel, Gani, sejam todos muito bem-vindos aí. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito bom. Vamos acompanhar aqui. Eu estou no chat também no YouTube, estou entrando agora. Vamos acompanhar, mandem suas perguntas, suas sugestões de pautas. Mas entramos numa semana, vamos ver se bem diferente do que terminou semana passada, né, Felipe? Vamos ver se continua assim na terça, quarta, quinta ou sexta-feira, ou como você bem disse, né? Talvez por falta de notícia seja uma boa notícia, né? Pois é. O Eric Decac fala, não ter más notícias às vezes é uma boa notícia. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Morales. Grande Saravalli, parceiro, amigo. Prazer fazer esse programa contigo. Aliás, eu acho que é o primeiro programa aí que a gente faz juntos, né? Boa tarde aí à nossa audiência. Então hoje vai ficar para a posteridade esse programa aqui. Eu vi que o Saravalli não se animou muito, não. Falei aqui todo entusiasmo, né? Boa, Morales. Desculpa, eu não sou amigo, não. Eu sou parceiro. O Cabral sem querer entrou aqui no corpo. Desculpa. Muito gentil pelas palavras. Trairá, meu Morales. Grande amigo Gani. Muito obrigado pelas palavras e a recíproca é verdadeira, hein? Obrigado. Muito gentil as palavras aí. Tá parecendo a relação do Bolsonaro com o Paulo Guedes. Ô, louco, essa vou nem comentar. Humor, né? Humor. Mas vamos falar então sobre esse cenário de hoje, né? Como o Marcos Saravalli trouxe aí, talvez não ter uma má notícia é uma boa notícia. Lembrando que na semana passada a Bolsa caiu 7,28%, uma das piores quedas aí desde março do ano passado, né? Quando a gente estava naquele ápice lá das quedas da pandemia do coronavírus, e agora, desde março do ano passado foi a pior semana da Bolsa, com todo esse cenário que a gente já veio discutindo dia após dia na semana passada. E aí a pergunta, vendo a Bolsa subir nesse momento 1,94%, a gente pode falar que de repente é uma reação da Bolsa ter caído tanto, alguns ativos ficarem baratos, é uma melhora no cenário? O que a gente pode falar sobre esse desempenho da Bolsa nesse momento aqui que está subindo quase 2%? Em Marcos Saravalli, o que você pode falar sobre isso? Olha, não só a Bolsa, né, mas está tudo reagindo, pelo menos o dólar daqui também na mínima do dia, né, ainda longe da mínima histórica, recente, mas a Bolsa, acho que o grande recado, assim, que de uma forma geral, a Bolsa, outros ativos também estão muito baratos, né, são muito atrativos. Acho que foi essa discussão do final de semana. Eu ainda espero, né? Depois vocês me cobrem no dia 30 de dezembro, eu ainda espero que a gente pode ter o famoso rally de final de ano. Não espero grandes altas, mas eu espero que a gente pelo menos recupere essas quedas acumuladas nesse ano de 2021. E a princípio realmente parece que o Ibovespa está tendo muito fluxo hoje, né? Não só nos ativos aí mais líquidos, mas a gente vê algumas small caps aí subindo mais de 10% somente hoje. Então realmente está muito atrativo. E quando a gente olha individualmente para a geração de caixa, para alguns indicadores, parece ser bastante excessivo essas quedas, principalmente da semana passada. Mas vamos acompanhar, espero que sustente pelo menos ao longo dessa semana, né? Tem uma previsão para o final do ano? Saravalli, eu deixei a minha aqui, 115.
Eu espero que ainda feche esse ano positivo, então seria um pouquinho acima da sua, mas nada muito além da abertura desse começo de ano. Então, se a gente fechar ali 120, talvez 125 mil, acho que já é um cenário otimista. Mas acho que é um cenário possível, né? Não sei se é provável, mas é possível. Ou seja, a gente teria que caminhar aí para uma recuperação de uns 10%, né, daqui até o final do ano. Eu acho que é possível ainda, né? Olhando para dias como hoje, se a gente tiver mais uns 20 dias como hoje, já estamos mais próximos. Não, mas acho que tem potencial, tem espaço para isso, né? E aí, Gani, como que você vê essa movimentação toda aí, cenário, né? Porque cenário a gente fala bastante de cenário, né? O que acaba atraindo o investidor para a Bolsa, o que acaba afastando o investidor da Bolsa, o que acaba trazendo aversão ao risco. Você acha que teve alguma mudança em cenário ou isso ainda é um reflexo do que aconteceu na semana passada? Eu acho que é um reflexo da semana passada, né? Eu já venho falando aí alguns programas, né? Alguns meses, que a Bolsa brasileira está barata, né? Eu falava isso com o Ibovespa a 120 mil pontos, né? Agora, então, nem se fala. Eu acho que a grande pergunta que todo mundo deve fazer é o seguinte: essa questão fiscal, o que o Guedes falou na semana passada, na quarta-feira, e depois o que ele fala ali na sexta-feira, é um ruído ou é uma mudança na perspectiva fiscal de médio e longo prazo do Brasil? É um abandono completo do compromisso fiscal? É um abandono completo do teto dos gastos? Me parece que não, né? Muito embora eu sou crítico deste aumento de R$400. Acho que 300 estava de bom tamanho, concordo com o secretário Bruno Funchal, mas acho que não e aí eu não estou falando deste governo ou do próximo, eu acho que da sociedade brasileira entendeu a importância do ajuste de contas públicas, né? Eu acho que a gente não vai escolher este caminho independentemente aí de quem ganha. A gente não vai se aventurar em questões fiscais como no passado. Acho que não, acho que a sociedade brasileira já enfrentou problemas fiscais no passado, né? Como foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, como foi a própria reforma da Previdência, entre outros, como foi o próprio teto dos gastos, né? Então, eu vejo que foi algo ruim o que aconteceu, mas não acho que é um abandono por completo de um compromisso fiscal de médio e longo prazo da sociedade brasileira. Espero que não. E aí, nesse sentido, não é uma mudança, um risco sistêmico. A gente está falando que é algo muito mais pontual. E se não é esse risco sistêmico, então significa que a Bolsa está barata. A Bolsa tá barata, então, Alan Gani, e algumas pessoas perguntando até quais seriam os setores, né, que poderiam ficar ainda mais baratos ou que pudessem representar aí uma oportunidade nesse sell-off que acabou aparecendo aí na semana passada, né? Várias empresas a gente viu ali com quedas acumuladas de 2 dígitos, inclusive, né? Mais de 10, 15, 20%. Isso poderia trazer algum tipo de oportunidade olhando para esse longo prazo, inclusive nesse cenário que você comentou aí, Gani? Eu acho que sim, né? A gente pode falar, eu acho que o setor bancário é um setor que está muito descontado, o setor de varejo, ele também está muito descontado. Se a gente pegar aí também o setor de seguros, também vejo como, né, bastante descontado, aí acho que também o Saravalli pode dar uma complementada, né, nos setores que ele vê como bastante descontados. Mas são aqueles setores que sofreram muito durante a pandemia, ensaiaram uma recuperação, recuperaram bem e foram novamente penalizados, né? Quase que fazendo uma montanha russa. E a gente já encontra algumas empresas a preços de pandemia nominalmente, hein? Não estou nem falando numa métrica real, quer dizer, descontando a inflação, tampouco em múltiplos, né? Tanto em múltiplos e tanto quanto e aí descontando a inflação, aí o desconto é maior ainda, né?
Boa. Ô Gani, tem o acesso médico, tá falando assim, ó, numa bola de cristal, as NTNB 2026 pode subir até onde? Que agora tá IPCA 5,17, né? A gente já viu na semana passada bem maior. Esse percentual aí, além da inflação. Você acha que depois da semana passada não chega mais alto por conta justamente dos cenários, da perspectiva? Você acha que de repente pode subir ainda mais? Não, a gente pode ter ruído fiscal sim no curto prazo, não tiro disso. Então quando eu falo assim que a sociedade brasileira ela não vai abandonar o compromisso fiscal no médio prazo, o que eu estou querendo dizer? A gente não caminha para ser uma Argentina, né? Ou adotar aquela nova matriz econômica que foi implantada ali no governo Dilma em 2012, que era o abandono de meta de inflação, o abandono da austeridade fiscal, interferências no câmbio. Eu acho que a gente não caminha para isso, tá? Médio e longo prazo. Acho que a sociedade brasileira amadureceu neste ponto, né? O governo Temer, PMDB, que historicamente é um partido fisiológico, fez um governo super liberal, né? Pró-mercado, enfim. Então, agora, isso não invalida, Felipe, ruídos de curto prazo, questões de curto prazo. Então, tem um jabuti lá na PEC dos precatórios, um aumento acima de R$400, que seria horroroso. Aliás, quero até perguntar para o Decast, que isso seria sepultamento. Enfim, isso pode acontecer. Então, ruídos de curto prazo podem sim acontecer, tá? Mas o que eu acho é que não vai ocorrer um abandono, né, de um compromisso fiscal no médio e longo prazo. E aí, por isso que a tese de que a Bolsa está barata. Agora, se ocorrer esse compromisso, o abandono completo aí de um compromisso fiscal no Brasil, uma saída lá Argentina, algo do tipo e tal, aí sim, aí a gente tá falando que a Bolsa tá cara, mas não vejo isso. Boa, Alan Gani. Vamos trazer o Marco Saravalli aqui também para a tela, todo mundo aqui na tela, por gentileza, para a gente poder, inclusive, fazer algumas perguntas de todo mundo que tá aqui no nosso chat com a gente. Eu acho que, assim, com toda essa perspectiva, com o que aconteceu na semana passada, a gente vendo a Bolsa numa queda há alguns meses, inclusive, o pessoal está perguntando assim, como um investidor novato poderia se proteger da desvalorização do real? Aí o Jefferson perguntando em quais setores investir para ter uma carteira defensiva. Eu acho que um ponto importante, Marco, para a gente levantar uma discussão aqui também seria isso, né? Não necessariamente nesse momento aproveitar a bolsa barata, né, para fazer uma posição, de repente, igual o Gani falou, de aproveitar esses múltiplos mais baixos, mas também olhando num ambiente onde as coisas podem sim se deteriorar também, né, por conta de um risco fiscal iminente, também alguma forma de se proteger, né, Marco? Como que você veria essa questão aí de setores defensivos, como proteger carteira, como proteger de desvalorização da moeda? Muito bom. Até respondendo aqui, depois a gente responde, mas primeiro começando de trás para frente aqui na ordem do chat, o Jefferson, né? Acho que vale a mesma pergunta também para o câmbio, né? A gente sempre tenta acertar o câmbio perfeito para fazer investimento lá fora, no exterior. E aí a 5,20 estava bom para investir, 5,30, 5,40, 5,50, 5,60. Pessoal, não se preocupem em acertar o momento exato do dólar para fazer investimento internacional. Todo dia é um bom dia para você começar a fazer investimento lá fora. Assim como a taxa realmente do próprio título público. Mas será que 5 é uma boa taxa, 3 é uma boa taxa, 7 é uma boa... O importante é você fazer o investimento. E aí, falando um pouquinho aqui também de setores defensivos, vale a mesma coisa, né? No momento de maior volatilidade, Marco, por que a gente não tem uma carteira só defensiva, né? Uma carteira que não cai nunca? Mas também quando sobe, provavelmente essa carteira aqui extremamente defensiva, ela não vai subir. Provavelmente hoje aqui as ações mais defensivas não estão subindo, provavelmente podem até estar caindo, né? É o caso aqui, por exemplo, da Suzano hoje, caindo 2,73%, que é uma ação defensiva, todo mundo sabe que é uma ação defensiva. Se você quiser realmente uma carteira mais previsível de ações, aí você sempre escolhe aqueles cases, né? As empresas
cujas ações, cujas companhias sejam altamente previsíveis, né? Quanto que essa empresa vai gerar de receita amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, né? Será que, por exemplo, uma ação de uma fintech mesmo, será que você consegue prever com alta clareza o que vai ser de receita daqui a 2, 3, 5 anos? É relativamente baixo. Mas de uma empresa de energia, por exemplo, uma hidrelétrica, uma transmissora, até mesmo uma distribuidora, então é muito importante entender o tipo de case e o tipo de carteira que você quer ter. Se você quer ter uma carteira extremamente previsível, você sabe que a chance de acontecer amanhã, daqui a 1 ano, o comportamento dessa carteira, esse é o perfil, né? Não, realmente eu quero correr mais risco. Então, geralmente o investidor, né, Felipe, ele quer participar muito da alta e não quer participar da baixa, né? Não existe esse momento. Você tem que escolher a carteira que realmente é a melhor para você. E quando cai a carteira, cai as ações, você fala, não, mas eu queria uma carteira mais previsível. Aí quando sobe, fala assim, não, por que a gente não tem essa ação? Por exemplo, hoje tem várias ações aqui, vamos pegar uma delas aqui que eu estou acompanhando na minha tela, subindo 15%. Ah, não, eu queria uma carteira só com essa ação. Mas provavelmente foi uma ação que na semana passada caiu 20%. Então, o investidor precisa entender um pouco desse perfil aí de alocação, né? O Helder aqui que adora, a gente chama a famosa YOSP, né? YPK subindo, ele está colocando aqui no chat subindo 6%, mas também é uma ação mid small cap, também relativamente agressiva aí. Então, precisa entender um pouco do seu perfil. Mas respondendo diretamente, né? Ações previsíveis, empresas previsíveis, principalmente de utilidade pública e principalmente energia aqui no Brasil, né? Principalmente energia, né? As usinas, a geração que a gente chama, a transmissão e a distribuição de energia, né? Alguns exemplos de empresas previsíveis. Ô Marco, resgatando um pouco aquela primeira resposta do Gani, que ele até ia passar a bola para você, mas você estava por aí. Ele falou sobre setor bancário e setor de seguradoras. Como que você vê esses setores aí para, inclusive, aproveitar essa possibilidade aí de desconto e oportunidades que se abrem em janelas como essa? Então, inclusive, pegar dias como hoje, aqui a gente tem ações não só de bancos grandes, mas bancos pequenos também apresentando uma ótima performance. Os bancos grandes, lógico, numa menor intensidade. Mas, naturalmente, os grandes bancos eles estão muito baratos, estão muito descontados. Né? E mais cedo ou mais tarde, pelo menos os grandes ativos, até alguns deles que estão... Fazendo uma conta aqui simples, né? Que o Gani é professor, ele está cansado de dar essa aula, mas tem banco, tem alguns ativos que estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial, ou seja, não está representando nem o valor que tem lá no patrimônio da companhia. Precisa entender o porquê, lógico, de cada companhia, mas às vezes tem muito exagero, tem empresa que negocia a 80%, 50%, 30% do valor patrimonial, do patrimônio das companhias. Aí você começa a ver que tem exagero. Talvez não precisa negociar 2, 3, 4, 10 vezes o valor patrimonial, né? Ou seja, um prêmio muito maior. O banco é um caso, né? Um caso que se enquadra dentro dessa análise simples e direta. Por que estaria sendo negociado abaixo do valor patrimonial? Talvez uma vez 0,2, uma vez 0,5, tá? E a leitura realmente é que eles estão muito baratos e isso também torna o nosso Ibovespa barato também, né? Porque eles têm um peso muito grande no Ibovespa, acaba sendo barato, né? Precisa entender também se o mercado vai querer precificar em algum momento 1, 2, 3 vezes o valor patrimonial, tá? Mas olhando para o desconto realmente parece ser muito excessivo, não faz sentido, né? Pô, você tem lá um patrimônio de 100 milhões, por que a empresa em bolsa vai valer 80 milhões, vai valer 50 milhões? É basicamente essa leitura, tá? Você pode ver várias formas de ler essa mesma informação, via caixa, via geração de caixa, via patrimônio, tem várias formas de fazer essa avaliação. Mas a recomendação, a leitura, né, a conclusão é a mesma, né, que tem muito ativo bastante descontado, o setor financeiro de bancos é com certeza um deles, né, bastante descontado. E os resultados, agora que vão sair, eles vão ser bons, né, eles vão ser positivos, não vão ser ruins. Então vão ser crescimento de carteira, vai ser explosão, mas vai ser carteira. Né. Como a gente está aqui no marketing, né, à tarde, né, o Daniel, a gente pode falar aqui que talvez seja uma explosão Tchacabum, né? Vamos ver. Por que as piadas são sempre endereçadas? Né? É porque você está aqui ao meu lado, mais pertinho, e me trouxe essa inspiração. Né? Cadê o Cabral no chat para dar risada? Meu Deus do céu, sensacional. Vai ser uma explosão Tchacabum. Aqui eu não posso levantar, tô do lado do chefe. Depois o pessoal lá no portal já vai, né, lembrar. Resultado do Itaú, né? Explosão
É ruim quem Já entrega. acabou. Já acabou. Talvez os redatores ali não... Ah, mas tem um meme da internet, aí, quem é youtuber também da nova geração, que tá fazendo alguma coisa assim. Vocês já viram isso? Né? Vai explodir a cabeça? Já. Então. Já vi. Então, quando sair um resultado bom, a gente vai fazer essa expressão. Não vamos falar nada, só fazer assim. Ó. Podia fazer uma vinheta, né? Já aqui uma para vinheta. a BMC também. Aí, Olha lá. Caiu. Tinha acabou, né? Explodiu. eu ia falar, caiu e nem foi a bolsa, né? Cabral falando que as piadas estão ruins demais, olha. Então. Cabral, abre o Skype aí, vamos participar. É que o Cabral não tá aqui, né? Senão ia ser pior. Ia ser pior, certeza. Certeza. O Eric DK tá chegando por aqui. Eu só tinha mais uma última pergunta. Só rapidinho, eu acabei nem falando da NTNB, mas eu respondi indiretamente. É difícil, né, dizer, igual pegando carona aí no que o Saravalli falou, né? Achar o melhor momento para você entrar numa NTNB, né? O que eu posso dizer é que 5,17 é uma alta taxa, Exato, historicamente é alta. Exato. E aí, isso, né, melhorando aí o cenário, tem possibilidade de ganho turbinado, né, se vender antes, e tem possibilidade de carregar até o vencimento com um ganho real bastante expressivo. Né? Exato. É a mesma coisa, você fala assim, você não precisa perguntar para ninguém, liga para qualquer cidadão no mundo, né? Um japonês, um europeu, qualquer um. Você liga agora e fala assim, ó, vem cá, eu tenho um título aqui, né? Um título legal, não é ilegal, é um título legal, né? Do governo, você não fala que governo que é, ele vai te pagar 5% acima da inflação. Né? Bom, o japonês vai falar assim, me dá tudo, eu vou levar tudo. Né? Se ligar para um europeu, ele vai falar, eu quero tudo também. Né? Pessoal, 5% acima de inflação, não importa a inflação. 5% é muita coisa. Né? Então, verdade. Pensando como investimento, é uma belíssima taxa. Essa acho que é o recado. Né? A gente precisa entender por que chegou lá, mas a gente, com certeza, é uma taxa muito boa. Ah, o pessoal vai falar, não, mas já foi 7, já foi 8. São outros momentos, né? Depois a gente pode discutir sobre isso, mas 5% é uma taxa muito boa. Ainda mais se for pensar no prazo também, né? Exato. Esse prazo curto também, 5% é bom, né? Com certeza. Marco, Gani. Com certeza. Eu ia falar que eu, na verdade, eu ia chamar o Eric, mas eu queria só fazer uma pergunta do nosso chat aqui, antes da gente entrar na área política propriamente dita, porque o Felipe está falando assim, se você, Gani, e aí eu estendo para o Saravalli também, acha que, assim, se o Ministério da Economia chegasse e falasse exatamente o valor do furo, exatamente como as coisas vão funcionar, exatamente qual a perspectiva do Ministério e apresentasse contas, enfim, ele foi mais sucinto, mas eu estou dando esse preâmbulo aqui. Se as coisas fossem um pouco mais transparentes, proporcionaria um movimento altista na Bolsa ou de repente não teria o movimento tão baixista que a gente viu na semana passada, se as coisas fossem um pouco mais transparentes, se a gente tivesse um pouquinho mais de previsibilidade, digamos assim? Eu acho que talvez eu só substituiria a palavra, ao invés de transparente, uma comunicação mais efetiva, que foi mais ou menos o que o Guedes fez na sexta-feira, né? Então, ao invés de soltar lá uma frase, eu preciso, né? Completamente fora de contexto, preciso de 30 bi para gastar mais e tal, dando a entender, porque fica uma coisa, né? Você não está explicando e tal. E aí, dando a entender, bom, vou furar o teto e tal, é claro que o mercado reagiu com toda a razão, reagiu mal. Agora, se ele talvez, né, chamasse, o que ele fez na sexta, chamasse a imprensa, explicasse, para daí falar, olha, junto com a sociedade é possível e tal, o efeito seria menor, né? Acho que sim. A gente vê isso logo após na sexta-feira e hoje, né? Minimizou o dano, né? Lógico, não zerou toda a perda que ocorreu semana passada, mas minimizou o dano. Então, acho que isso ajuda, sim. Maravilha. Saravalli, quer fazer algum comentário? Eu concordo. Acho que o que a gente precisa realmente melhorar é a parte da comunicação. Então, talvez essa seja uma não é a questão da insegurança, é a questão da sensação, né? Então, isso. Talvez como a gente, de repente, assim, fala assim, pô, tem aquela sensação de insegurança no sentido, vamos pegar um normal. Então, acho que realmente é isso que está faltando. Assim, não tivemos a ruptura a princípio, né? Grandes mudanças.
Mas a gente fica com aquela sensação. E eu particularmente não gosto, porque fica muito no boato, e a gente fica no boato do boato. Né? Assim, parece que alguém ficou sabendo que vai poder fazer um anúncio de pedida de demissão. Não, parece que desmentiram um pedido de anúncio que nunca aconteceu esse pedido. Né? Então, mas qual que é a informação? Realmente teve, não teve? Por que realmente, a gente teve ali, nos falha a memória, semana passada, 3, 4 mil pontos, assim, né? Algo muito forte, oscilação muito forte. Então a gente sabe no mercado financeiro também que se tem alguém perdendo muito, pode ser que no outro lado tenha alguém ganhando muito. Né? Então essa é a minha preocupação. Né? A gente realmente acabou não se confirmando e nós já tivemos alguns outros eventos. Tá? Então acho que essa é a minha preocupação. Alguém soltou a possibilidade que acabou não se confirmando, mas nem existia essa possibilidade. Eu acho que... E aí a gente fica sempre naquele... aquele conspiração, mas será que alguém que soltou essa informação, que nunca existiu essa informação? Essa é a minha preocupação. Né? Então, acho que fazer uma comunicação muito direta, que acho que tem sido feita nas últimas horas, nos últimos dias, que acho que a gente precisa trazer essa maior previsibilidade. Né? Então, semana passada foi muito, muito ruim dentro do mercado, ali dentro do pregão, muita informação desencontrada. Né? Maravilha. Vamos chamar então o Eric DK, que já está conectado aqui com a gente, para a gente bater um papo aí sobre o que está movimentando Brasília essa semana, o que vai movimentar Brasília essa semana. Eric DK, ótima tarde para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Tudo em ordem aí, Eric? Boa tarde, Felipão. Boa tarde, Marco, Gani, a todos que estão nos assistindo. Essa vai ser uma semana ainda de muita apreensão, somente pelo que pode vir aqui atrás de mim, que é o plenário da Câmara. Eric. Eric, inclusive, né, acho que o que pode vir aí, tá todo mundo esperando o que vai acontecer com o PEC dos precatórios, o que vai acontecer aí com essa questão aí do Auxílio Brasil, né, e, enfim, quanto que vai ficar no teto, quanto vai ficar no extrateto, que ainda não teve uma definição, que justamente estão esperando a questão da PEC dos precatórios, que deve sair essa semana. O que você traz para a gente aí de informação, o que você tem visto aí em Brasília para essas futuras movimentações aí? Pois é, Felipão, com a manobra que foi feita na comissão semana passada, na comissão especial que votou a PEC dos precatórios, o governo fez um pix ali de 83 bilhões para os congressistas aqui decidirem como vão gastar esses 83 bilhões. 30 bi está destinado ali para um reforço do Auxílio Brasil, que representa ali um reforço de R$100. A grande apreensão dos investidores é o que pode vir na votação aqui no plenário da Câmara, que vai estar prevista para acontecer amanhã. Então, pode ser que surjam novos jabutis, que é o termo usado aqui na política, pode ser que coloquem dentro dessas propostas outros temas que, de certa forma, expanda ainda mais o gasto, porque agora eles têm esses 83 bilhões para gastar. A grande questão é que o Paulo Guedes saiu muito fraco dessa disputa, já era previsto esse enfraquecimento do Paulo Guedes. Toda vez que a ala política quis se impor, ela se impôs nessa disputa com o time econômico, e a turma aqui percebeu, Felipe, que o Paulo Guedes está fraco, percebeu que tem 83 bilhões em cima da mesa, agora a gente vai ter que esperar o que vai ser feito. Eu alerto vocês, assim como eu vim alertando ali com relação à comissão que ia tratar a PEC precatório, pode ser sim que surjam fatos novos que pode trazer volatilidade ainda maior para o mercado financeiro. Lembrando que a sessão amanhã está prevista para começar às 14 horas e essa votação pode ser que se inicie ainda com o mercado aberto nesta terça-feira. Entendi. Gani, Saravalli, vocês têm perguntas aí para o Eric? Tenho sim. Eric, boa tarde, prazer falar contigo, meu caro. Caso venha um jabuti, que um aumento do Auxílio Brasil acima de R$400, me pareceu ali na reunião com o Guedes, quando ele fala assim, não, chegamos no meio termo, tal, 400 é o limite e tal. Se passar acima de 400, 450, 500, que seja, Paulo Guedes está fora, você acha que ele pede o chapéu?
Bom ponto, Gary. Eu acho que não. Eu acho que a gente viu semana passada foi disruptivo. Acho que existia uma apreensão desde que eu passei pela XP Investimentos, que eu estou atuando aqui na BMC. Eu sempre conversei com os investidores e sempre houve uma apreensão por parte dos investidores institucionais de qual seria o momento que ia ter uma virada de chave aqui em Brasília com relação a essa questão de mais gasto, com relação a essa questão de uma agenda mais populista. A gente viu isso acontecer semana passada e eu sempre tinha dúvida que depois de desfeito o teto de gastos, se o Paulo Guedes ia ficar ou não, porque sempre foi uma bandeira dele, sempre foi uma âncora da agenda dele. E a gente viu esse turnover aí e mesmo assim ele, de certa forma, deu até várias declarações de sexta-feira para cá a favor dessa guinada na agenda. Então, não acredito que tenha mais nenhum outro grande efeito que possa tirar o Guedes da pasta, só se ele quiser, né? Só se ele amanhã já estiver cansado de reduzir essa agenda. Mas, por parte do governo, eu acho que pela vontade dele, eu acho que ele vai ficar assim até o final. E aí tem um ponto importante, porque esse enfraquecimento do Guedes, a gente vai ver também no segundo momento, que eu já venho chamando a atenção para vocês. É o segundo momento dessa discussão do auxílio emergencial, do futuro Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, a gente vai ver ali na discussão do orçamento do próximo ano. E essa discussão está para acontecer daqui a umas 3 semanas. Como a turma que já percebeu que vai poder aprontar, já tem 83 bi em cima da mesa, que vai poder, então, esticar os gastos no orçamento, a turma já percebeu que o Paulo Guedes também está fraco, então eles devem ir para cima desse orçamento e a gente vai ter que esperar também para ver o que vem desse orçamento de 2022. Maravilha. Saravalli? Ô, Eric, muito boa tarde. Prazer estar aqui contigo. Boa tarde, Marco. Normalmente a gente se encontra às quartas de manhã, não é isso? Então. Agora, segunda, a vespertina. Ô, Eric, eu queria só entrar numa pauta aqui. Eu não sei, na verdade, a gente sabe que lógica é muito relevante, principalmente no mercado financeiro, mercado de capitais, mas eu não sei o quão relevante, não sei o quão está sendo levado a sério essa nova frase do presidente aí da possibilidade de privatização da Petrobras. Eu queria entender no sentido assim, nos bastidores, vocês estão realmente levando a sério? Ou alguém fala assim, ô presidente, você tem que soltar essa frase para acalmar um pouco os ânimos? Como é que está realmente esse assunto no dia a dia? Ou foi mais uma frase, enfim, acho que trabalhar assim, realmente tem alguma possibilidade depois, né? Parece que está voltando a tecla nesse assunto que a gente já falou aqui nas últimas semanas, né? Legal, deixa eu só concluir o ponto do Gani, que é um ponto muito importante, essa questão dos R$400. Eu não acredito, Marco, e quem está nos ouvindo, que a gente vai ficar nos R$400, tá? Com essa gordura aí de 83 bi, tem espaço para a turma esticar ainda mais o valor final desse auxílio, que vai ser a composição do Bolsa Família, mais esses 100 ou R$200 que vai vir para compor aí o benefício do ano que vem. Então, uma parte vai ser temporária, que seria esses 100 ou R$200, e a outra parte seria permanente, que é a reestruturação aí do Bolsa Família. E nesse ponto, Gani, uma coisa que a gente vai ter que perceber também, que vai ter que acompanhar é o seguinte: paralela a essa discussão da PEC do PEC dos precatórios, que pode abrir espaço no orçamento, tem a discussão da medida provisória, que vai, de fato, estabelecer o Auxílio Brasil, vai, de fato, criar um novo Bolsa Família. E o relator, Gani, já tem dito o seguinte, o governo anunciou semana passada que queria dar um aumento de 7 bilhões, um reforço de 7 bilhões no orçamento do futuro Bolsa Família. Eu quero que seja 11 bilhões para que isso recomponha a inflação. Então, só aí a gente já percebe, já tem no nascimento uma disputa por mais gastos e a gente vai ter que ver então quais vão ser os desdobramentos. A minha aposta, pelas conversas que eu tenho aqui na Câmara e no Senado, é que a turma vai querer esticar um pouquinho mais esse valor. Sobre Petrobras, esse é um ponto que diuturnamente aí o presidente Bolsonaro tem batido. E olha que interessante, Marco, horas depois que ele fez essa declaração, horas antes dele ter feito essa declaração, saiu o anúncio de um novo reajuste dos combustíveis, de um novo reajuste que vai bater na bomba de todo mundo na bomba de gasolina, a partir de terça-feira. Então, parece que é mais um discurso, uma retórica política. Toda vez que
tem essa pressão em cima do combustível, tem essa pressão sobre o valor final dos combustíveis, o Bolsonaro meio que tenta lavar as mãos e dizer, eu tenho tentado fazer minha parte, eu inclusive posso colocar a possibilidade de se privatizar a Petrobras em discussão, o que eu, de certa forma, defendo. Isso só é uma retórica política. A questão prática é o seguinte, ele precisaria enviar um projeto aqui para o Congresso, esse projeto teria que ser discutido na Câmara e no Senado, e depois sim se avançaria para as questões de privatização. Não existe o projeto, não existe esse debate aqui dentro do Congresso, e alerto ainda que na fila de privatizações, hoje a gente tem aquela dos Correios, que passou aqui pela Câmara, mas está parada no Senado. Então os Correios, que não é uma estatal que demanda tanta polêmica, que tem tantos entraves, está travado. Imagina quando chegar aqui uma Petrobras. Então eu não acredito nessa possibilidade, eu acredito mais nesse tipo de discurso, dessa retórica política, toda vez que o presidente Bolsonaro se sente pressionado pela essa questão do combustível, que é uma questão que bate lá na ponta, é uma questão que bate nos caminhoneiros, é uma questão que bate na sociedade de uma forma geral, e ele então, de uma forma política, ele tenta se esquivar, mostrando que talvez a solução seja a privatização, porque na prática a gente não vê nenhuma iniciativa nesse sentido. Muito bom. Perfeito. O Eric, mais uma pergunta aqui. Embora tenha essa guinada mais gastadora, mais populista a curto prazo, você acha, na sua visão, que numa perspectiva de mais médio e longo prazo, a sociedade brasileira entendeu a importância da questão fiscal e isso é mais uma questão momentânea e menos estrutural? Quer dizer, que a gente não vai abandonar esse compromisso fiscal que começa ali no governo Temer, né? Essa retomada aí desse compromisso fiscal. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Eu estou sendo muito otimista. Eu acho que tem um otimismo, Gânio, porque, trazendo algumas peças para vocês, essa mudança que foi feita no texto da PEC dos precatórios, que é uma mudança na regra do teto, é uma mudança permanente, não é uma mudança provisória. Então a gente tem que olhar para o curto, médio e longo prazo. O efeito disso vai ser no curto, médio e longo prazo. O efeito de gastar mais vai estar presente nesses três momentos. Então, não é algo temporário. O que se fala em temporário é só aquelas 100 ou 200 reais que poderia reforçar o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. Mas a mudança no teto está dada. E é uma mudança que é uma mudança perene. E aí tem a questão do pragmatismo político, Gani. Abriu a porteira. Existia ali uma porteira trancada, com o Paulo Guedes sentado na frente, sendo o bastião dessa porteira. A partir de agora, a gente já tem esse caso que aconteceu, que pode ser renovada cada vez que o Congresso sentir a necessidade de gastar mais. Então, assim, a gente abriu um precedente, os parlamentares abriram um precedente sobre mudança no teto de gasto. Então, o que a gente tinha de previsibilidade, que o teto trazia, isso pode ser mudado numa votação de uma futura outra PEC que fale sobre outro determinado assunto. A PEC dos precatórios era para trazer de dívidas judiciais. Começou, então, resolveu a questão do orçamento que fala do teto de gasto. Então, amanhã, pode ser sim que, diante de uma necessidade mais expansionista, que os congressistas entendam que precisam gastar mais para atender a sociedade de uma forma geral, as regras do teto sejam modificadas novamente. E você vê que, historicamente, uma PEC é muito complicada de ser votada no Congresso, porque precisa de 3/5, precisa de 2 votações. Mas quando se fala de algo que pode beneficiar o parlamentar, porque o reajuste de benefício também beneficia o parlamentar lá no reduto eleitoral, as coisas aqui avançam com celeridade. Então, assim, abriu um precedente bastante perigoso, e aí que eu acho que mora um pouco da instabilidade aí com relação a essa agenda fiscal. Ô Eric, eu tenho uma pergunta aqui para você. Na outra resposta, você acabou falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, que seria um discurso mais político ali por conta da alta dos combustíveis, falar sobre a Petrobras, né? E para tentar colocar alguma outra coisa em discussão, desviar
ali o assunto também, mas eu lembro que na semana passada o ministro Paulo Guedes também acabou apontando o dedo para o Congresso quando ele falou que ele precisava do dinheiro, que as coisas não passavam pelo Congresso, falou de PEC dos precatórios, falou de reforma do imposto de renda. Hoje o Lira já meio que deu uma cutucada no Pacheco ali, falando que questão de se vai ser candidato à presidência ou não acaba atrapalhando um pouco o ritmo das votações. Esse clima instável também, inclusive no Congresso, entre o Executivo e o Legislativo, também acaba trazendo um pouco mais de caldo aí para toda essa discussão e também se vai ter mais, né? Se os parlamentares vão ser um pouco mais, vão com um pouco mais de sede a esse pote aí que se abriu no orçamento? Com certeza, Felipe. Esse é o efeito de outubro. Nós estamos há um ano das eleições, aquilo que a gente já vinha cantando há muito tempo aqui na BMC, quando chegar outubro, essa chave aqui em Brasília vai virar e o efeito político eleitoral vai estar presente aqui nesse Salão Verde e também ali no Senado. Então, assim, quando o Lira falou que as coisas não estão avançando no Senado, o que tem lá hoje é essa reforma tributária do imposto de renda que prevê aquela taxação de lucros e dividendos. Ali havia uma estimativa de arrecadação de cerca de 30 bilhões, que é exatamente esse reforço que o governo queria ter no auxílio emergencial. Só que essa proposta travou ali no Senado, não tem previsão de avançar, e se avançar vai ser completamente alterada, tá, Felipe? Essa proposta do imposto de renda que trata de taxação de dividendos, se passar no Senado, que tem um cenário, nosso cenário base é de pouca possibilidade, mas se passar no cenário bastante otimista, ela vai ser bastante alterada. Então, tem esse fator e tem um outro elemento que a gente vai ver amanhã. A partir de amanhã, o presidente do Senado oficializa a filiação dele no PSD, e já é um passo, Felipe, para a construção de uma terceira via. Agora, todas as declarações do Rodrigo Pacheco, todos os movimentos que ele fizer dentro do Senado, vai vir com o carimbo de que ele está, então, armando aí a eleição dele de 2022. Então já começa a contaminar essa agenda política eleitoral, como a gente vinha sinalizando, e as coisas vão ficar cada vez mais travadas. O que eu vejo aqui avançar, com perspectiva de avançar, é a PEC dos precatórios, que, como eu disse para vocês, coloca 83 bilhões em cima da mesa dos parlamentares, e o orçamento, que é onde vai definir exatamente como esses 83 bilhões vão ser gastos. Então, o que eu vejo de perspectiva de avanço para esse final do ano são essas duas propostas, porque são propostas que atendem o governo e também atendem o Congresso. O que não atender, não tiver essa consonância entre essas duas peças, a gente vai ver muita dificuldade aqui em avançar. E, logicamente, dentro da questão retórica, dentro da questão de discurso, a gente vai ver cada vez mais embates públicos aí daqui para frente. O Eric, só a minha pergunta já é nessa mesma linha, mas acho que toda semana que a gente se encontra eu faço a mesma pergunta, então acho que já sabe que pergunta que é. Mas agora acho que mudou de nome, eu inventei um nome agora, você me corrige se for muito errado, mas inventar numa quarta linha, quarta opção aqui, a quarta via, né? Tem a possibilidade do ex-juiz Sérgio Moro também anunciar a sua possível pré-candidatura. Mas a pergunta é assim, será que realmente, qual que é o objetivo, né? Porque, na minha opinião, depois você pode estiver errado, não é o mesmo juiz que a gente tinha, né? Um ano para trás, enfim, algum tempo atrás, né? A exposição, enfim. Ou será que ele está olhando nesse capital político para se expor no momento das eleições e, enfim, está próximo de um ministério? Enfim, quais são realmente os objetivos, né? Porque pode ser uma quarta via, uma terceira via, mas não sei qual que é a visão aí de Brasília em relação a essa possível candidatura, né? Marco, eu acho que o primeiro passo vai ser uma filiação dele. Eu acho que a gente vai ter que acompanhar isso para ver se de fato ele vai se filiar. E a candidatura em si, ela tem que ser confirmada só no meio do ano que vem. Então, até lá, ele pode até anunciar que vai ser candidato e recuar. Então, assim, eu estou falando isso porque aconteceu com Joaquim Barbosa. Se vocês se lembrarem, a eleição retrasada, o ministro do STF, Joaquim Barbosa, saiu e assim que ele botou a cabeça para fora, uma semana ele já estava despontando na liderança das pesquisas, mas desistiu no meio do caminho, achou que não era uma boa
ele ser o candidato. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que o Moro pode fazer o teste. O primeiro teste vai ser essa filiação. Depois ele pode até trocar aí a candidatura, pode ser candidato para outra frente, para governo, para, enfim, deputado, para senador. Com relação ao Ministério, eu acho que ele não vai querer, tá, Marco? Porque ele já chegou ali no Ministério da Justiça, conheceu ali como funciona a dinâmica de um governo, que é completamente diferente de um tribunal, como ele conduzia lá na primeira vara de Curitiba. Então, assim, não sei se ele tem esse apetite para ficar ainda num ministério, querer um ministério. Então, vamos acompanhar, porque, como você colocou, não é o mesmo Moro de 2018, quando ele não tinha nenhum questionamento. De lá para cá, várias decisões dele foram revistas, o que colocou ali uma certa suspeição, e esse é um termo técnico que é utilizado no Supremo Tribunal Federal, sobre algumas iniciativas que ele teve. Teve aquela questão também de vazamento de dados, teve várias outras questões que envolvem o nome dele, que de certa forma enfraqueceram eleitoralmente. Se você pegar o Moro, o dia que ele desceu ali do ministério do Bolsonaro, que ali a gente viu uma queda gigantesca na Bolsa, de lá para cá ele só veio perdendo capital político e capital eleitoral. Então, vamos esperar para ver o que ele vem, como vem e qual é o discurso e a plataforma que ele vai apresentar. Eu sou ainda muito cético com relação ao potencial eleitoral dele, mas vamos esperar, porque ainda está muito distante aí a próxima eleição. O Eric, tenho duas rapidinhas aqui. Em que pé que está Eletrobras e Correios? Você acha que a gente pode ter alguma privatização ainda este ano? E a segunda pergunta, essa veio até uma delas do chat, né? E a segunda pergunta é entre Moro e o Leite, né? O Eduardo Leite, quem que é mais competitivo? Boa. Eletrobras, Gani, já está na fase de modelagem, tá? A gente teve semana passada aí a apresentação lá no PPI, que é aquele início de definir como vai ser a privatização da Eletrobras, e existe essa expectativa que isso aconteça no começo do ano que vem. Então, essa agora está na parte dos órgãos, das autoridades competentes tomarem conta desse processo aí da Eletrobras. Já saiu do Congresso já tem uns 3, 4 meses e tem avançado, tá? Semana passada mostrou isso, mostrou que a gente pode ver aí esse fim dessa modelagem no começo, acho que no primeiro trimestre do ano que vem. Então, há essa expectativa aí dentro do mercado financeiro. Com relação ao Correios, que você colocou, Correios passou com uma certa celeridade aqui na Câmara dos Deputados. Isso se deve muito ao alinhamento que o Arthur Lira tem com o Palácio do Planalto. Se vocês verem, o Arthur Lira conseguiu andar com várias agendas do Paulo Guedes, que hoje estão travadas ali no Senado. Então, ainda não tem perspectiva de votação desse projeto dos Correios no Senado, meio que estancou ali, tiveram várias reações e não há previsão disso avançar. Tiveram algumas declarações há 2 semanas atrás de que vamos ver, vamos estudar, mas não saiu disso. As coisas estão bastante emperradas ali no Senado. Com relação a Moro e Leite, a gente vai ter que ver, dentro desse processo do PSDB, em que envolve o Leite, qual vai ser o mapa final dessa disputa. Porque hoje a gente está vivendo essa disputa dentro do PSDB, entre o Leite e o Dória, e a gente vai ter que ver então qual vai ser o resultado. Se tiver muito rachado o apoio entre o Dória e o Leite, isso vai dificultar o Leite dentro do próprio partido. Porque existe uma realidade dentro da política, uma realidade dentro das eleições, que é o próprio partido abandonar o candidato. Então a gente vai ter que ver, se vem a vitória do Leite, como vai ser essa vitória. Estou falando isso porque isso é o background para dizer se ele é competitivo ou não, tá? E assim, ele vindo, ele então, eu acredito que consiga angariar mais espaços aí dentro de setores da política, de setores da economia, do que o Moro, porque ele já tem nas suas costas um executivo, ele é governador, então ele já tem até o que mostrar dentro da economia, ele tem o que mostrar como é que ele combateu essa questão da pandemia. O Moro não. O Moro ninguém conhece qual é o legado dele dentro de questões administrativas, porque não existe, ninguém conhece ainda quais são as ideias dele, a não ser que ele crie, igual o Bolsonaro criou, um Paulo Guedes, alguém que verbaliza aí qual é a agenda econômica. Então, entre os dois, eu acho que, a depender de como o Leite sai da disputa do PSDB, o Leite ainda é um pouquinho mais competitivo em razão desse histórico aí, já como governador lá no Rio Grande do Sul. É isso aí. Maravilha.
Ô Eric, quer deixar suas considerações finais aí? Se tem mais algum assunto importante e muito bombástico aí pra gente acompanhar nessa semana também? Ou ficamos na PEC dos precatórios e tudo isso que a gente acabou conversando? Eu acho que os principais temas são esses, Felipe, e chamo a atenção de vocês para acompanhar amanhã a sessão que inicia às 14 horas, porque pode vir algumas surpresas que podem impactar aí o mercado financeiro. Maravilha. Eric, forte abraço para você então, ótima semana e nos vemos na próxima semana aí. Obrigado, Felipão, obrigado, Gani, obrigado, Marco, e a todos que estão nos assistindo. Forte abraço. Valeu, obrigado. É isso aí, valeu, Eric Decal, um abraço para você direto lá de Brasília. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, desejar um abraço aqui pro Fabiano Silva, pro Helder, pro Rui das Neves, pro L. Júnior aqui, o Atílio Felipe Neto, o Daniel Pagnin, o Felipe que tá aqui, o Ramos, a Rita Fernandes, o Tim Santos, enfim, todo mundo, Galeria Riachuelo. Felipe só, Neto nos assistindo, Felipe o youtuber, Neto. né? Tá por aqui Caramba. também, ó, sensacional, muito bom. Aqui a gente é aberto a todos os espectadores, não tem problema nenhum. Todos podem nos assistir aqui. Eu incorporei aqui. Cabral o fantasma dele tá aqui. O Cabral foi embora, mas deixou o espírito por aqui. Show legado. É isso aí. E lembrando vocês que estão nos acompanhando aqui, deixa seu like, viu, pessoal? Aperta o dedinho no like aí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, também se inscreva aqui pra gente. Ó, a gente já passou dos 33 mil e foi-se embora. Vamos chegar, sim, aos 35, 40 mil, como é a meta que a Paula Moraes estipulou pra gente aqui. A gente fica martelando nisso para bater a meta. E depois que a gente bater a meta, o que a gente faz, pessoal? Seguindo a cartilha. 70 mil. Dobra. Dobra a meta, exatamente. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre algumas previsões e sobre o Boletim Focus que a gente trouxe um pouco mais cedo, porque a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: alguns bancos, algumas projeções já estão falando que ano que vem teremos PIB negativo. O Itaú mesmo trouxe que ao invés de crescer 0,5, a gente vai cair 0,5 no PIB do ano que vem. Fora a inflação que já está mais alta, fora também uma Selic que vai elevar. Como que vocês veem essas projeções aí? Como que vocês veem esse cenário que está sendo pintado aí, que está sendo desenhado para o ano que vem? Hein, Gani? Eu acho que assim, uma desaceleração, PIB aí próximo no crescimento de 1,5%, né? Eu acho razoável, né? Muitas projeções, né, nesse sentido, revisando para baixo, até pela própria alta da taxa de juros e o cenário inflacionário, que acaba tendo um efeito bastante considerável sobre a economia real, alia-se a isso incerteza política, né? Então o empresário fica mais cauteloso e tudo mais. Agora, dado um cenário aí de pós-pandemia, não sei, me parece exagerada essa previsão de PIB negativo em 2022, né? Agora, e tem um outro lado, o Itaú é um grande player, né? Acaba formando opinião, né? Eu espero que isso não contamine as expectativas, né? Porque muita gente, o Itaú está falando isso, e aí se todo mundo começa a acreditar nisso, a expectativa se concretiza, né? Mas numa primeira leitura me parece um pouco exagerado. E aí, Marcos Saravalli, como que você avalia essas projeções e revisões aí? Acho que a preocupação é justamente essa, né? O Itaú ele é muito, muito grande, ele é formador de opinião. E acaba não só mercado financeiro, investidor, mas muito empresário acaba usando como referência. Eu acho que essa preocupação também. É um cenário possível? Ele é possível, talvez seja pouco provável de acontecer. Mas a minha preocupação é justamente essa. Ele, por ser tão grande formador de opinião, ele pode forçar esse cenário a acontecer. Então, essa é a minha preocupação, né? Porque se ele fala assim, o Brasil vai ter uma recessão de 4% ano que vem, quem está com uma projeção de crescer mais 10%, você, se o Itaú está falando que é menos 4%, eu vou revisar pelo menos para 0, menos 1, Então, eu acho que tem essa preocupação que a gente tem. O próprio investidor, o Gani, não sei se pode acontecer isso, mas acaba, pelo menos em análise de ações, acontece. Acaba virando uma profecia autorrealizável. Total. Né? Ou seja,
vai o investidor e fala, pô, eu investi, mas o Itaú falou que vai ser recessão, então eu não vou investir mais, né? Aí um começa a falar, não vou investir, aí ninguém investe, aí acaba se realizando a própria profecia da recessão. Então eu tenho essa preocupação também, né? Eu acho que esses grandes players, eles têm que também, lógico que eles sabem muito, mas eles têm uma responsabilidade muito grande na toda decisão que a gente vai tomar. Então, de novo, eu também concordo, eu acho que é um cenário possível, mas a princípio, a probabilidade a princípio é baixa de acontecer. Mas acaba forçando uma situação, um pessimismo contagioso, né? E pode a gente se aproximar pelo menos dessa tendência, que é o que a gente tem visto nessas últimas semanas. Essa é a minha preocupação, porque não é, pelo menos, né, Gani, os dados que a gente tem visto até agora, os meses de agosto, setembro, tem vindo ainda, até que na margem em determinados setores, surpreendendo marginalmente bem, né? Então, talvez a gente tenha um final de ano talvez até melhor do que as projeções, podendo jogar realmente o começo de 2022 melhor. Então, espero que não seja esse cenário base, né? Pegar o caso, o exemplo aqui de 2020, né? 2020 tinha economista ali falando que a gente ia ter uma recessão de menos 11, menos 12, né? O mundo acabou fechando recessão, mas algo muito, muito mais modesto. Então, realmente espero que essas projeções também sejam, ao longo do tempo, revistas marginalmente para cima. Né? Não esperam... para quem está muito pessimista, vai revisando um pouquinho para cima. Para quem está muito otimista, talvez revisando um pouco para baixo. Né? Talvez algo mais próximo de 1%, né? Um pouco mais modesto, um pouco mais otimista. Mas não vejo ainda esse cenário como cenário base, um cenário de recessão para o ano que vem. Né? Muito bom. Ó, tem até um comentário aqui do Carlos Ardo. Morales, olha só, ele falou que trabalha numa exportadora de café e esse ano, apesar das dificuldades de produção, geada, teve recorde de faturamento e exportação e já tem recorde de pedidos para o ano que vem, para 2022. Exportadora de café. É engraçado você falar isso, eu vi algumas matérias falando sobre isso, de vários locais do Brasil se recuperando aí com o café, e isso porque já tinha até uma projeção aí de uma queda forte no café para o ano que vem no mundo inteiro. Até a gente trouxe aqui gente especializada, né, sobre o assunto que até confirmou essa informação, mas já está vendo aí melhora no café para o ano que vem. Olha só que boa notícia. Isso aí. O Morales já está animado com a BMC Agro. Com o BMC Agro. BMC Agro que eu em breve, não sei quando na nossa grade. Em breve, Morales. Em breve. Em breve. Vai dar isso. spoiler aí. Ó. Enquanto isso, vão tendo reuniões e muito café nas reuniões. Né? Muito café. O que falta aqui é café. Tomar um cafezinho, hein? Enquanto isso, vai subindo a demanda de café. Mas você sabe que quando a Paula está apresentando, o pessoal traz cafezinho para ela. Tá? A gente Quando é a gente, eles desligam o ar. Olha só, o diretor, o pessoal chama segurando a caneca do café para mim. Chamam ela. Aí apareceu a Marlene, mas não é a Marlene. Tem uma que é mais poderosa na Globo, que é a Marluce, né? Não, a Marluce é a diretora, não é? Ela se aposentou. Ah, é? Mas era poderosa, né? Ela se aposentou faz anos. Ela teve câncer, aí ela se afastou. Então quem que tá no lugar dela agora, Morales? Você que sabe tudo de Rede Globo. Não que eu tenha trabalhado lá, pouco. Mas foi Ali Camel. Ali Camel. Teu amigo. Brody. Por isso que eu tô aqui, ele lá. Muito bem. Ô Gani, sei que tá dando seu horário aqui, queria que você deixasse sua consideração final aí para essa segunda-feira e também para a gente resgatar lá na sexta, o que você espera dessa semana aí? A semana, vários indicadores, tem muita coisa aí pela frente, muitos dados que vão sair também. E também com esse respiro de bolsa aqui, o que você pode falar para a gente nesta segunda-feira meio gelada? Pois eu concordo com o Saravalli em que é muito difícil acertar o melhor ponto de entrada, né? E sempre quando a gente tenta fazer isso, a gente quebra a cara. Mas talvez amanhã seja um dia que quem está pensando em comprar hoje, vale a pena esperar um pouco até amanhã, porque talvez amanhã possa ter aí alguma volatilidade, porque tem votação, como o Eric colocou, né? E se surgir algum ruído ali em Brasília,
algum jabuti, significa que há possibilidade aí de novas quedas à frente e aí, né, tendo um ponto de entrada um pouco melhor. Mas eu acho que a gente não deve se apegar a essas questões qual o melhor ponto de entrada, né? Muito embora amanhã possa até ser melhor do que hoje e tal, mas é mais se a empresa é boa, né? O preço está bom, agora a empresa é boa, quais são as perspectivas de médio e longo prazo, e também pensando em cenário fiscal, eleitoral, sempre pensar também no lado do risco, né? Então tem o lado que a gente pensa na rentabilidade, porque os fundamentos micro das empresas são muito bons. Por outro lado, eu tenho que pensar no lado do risco. E esse lado do risco, uma forma investimentos no estrangeiro, né, lá fora, ou via BDR aqui. Só para trazer um dado, saiu o fluxo de investimentos do Banco Central e me chamou muita atenção que no acumulado de 2022, investimentos em carteira de brasileiro lá fora, a gente já está estamos com 23 bilhões de dólares lá fora. Se a gente somar o ano de 2019 com 2020, foi 9 mais 11, dá 20, certo? Não bate, esses 2 anos não batem o ano de 2021. Significa que tem aumentado muito a procura por investimentos fora do Brasil. E também isso significa muita coisa para a gente, né, Gani, que está trazendo toda quarta-feira aqui o Portfólio Global, para trazer aí uma visão para os investidores que querem diversificar no exterior, uma visão sobre investimento, sobre diversificação, sobre oportunidades, sobre como escolher, enfim. Portfólio Global toda quarta-feira já puxando a sardinha para a nossa brasa, né, Gani? Muito bom. Valeu então, Gani. Abraço para você, até amanhã. Obrigado, Felipe. Valeu, Morales. Grande Saravalli, prazer fazer esse programa aí contigo, certo? E grande Cabral, tô te esperando amanhã. E valeu aí pro pessoal do chat. Valeu, mas o Gani, ele só precisa sair um pouquinho mais cedo. A gente vai seguindo com o Marco Saravalli aqui, o nosso Saramito, Sarabruxo. Diga lá. Não, quando o Felipe falou assim pra gente aqui, né, Daniel, eu pensei que o Felipe tava falando assim, pra gente que tem dinheiro sobrando, não sabe mais onde alocar no Brasil, não tem mais opções, vamos comprar o mundo. Eu achei que ele ia falar, esse que era o problema do Felipe e do mas esse aí como diz o Cabral, é o Gani, né? O Gani que... É o Gani. Mas o Gani tá saindo aí para fazer agora a 4ª temporada. Que foi confirmada. Tá todo mundo me falando isso daí. Eu pareço o cara lá. O Saravalli, eu só pareço, cara, é tudo psicopata, cara. É Talibã, o cara do Dá uma olhada, Saravalli, na cara do... meu Deus do céu. É a cara. E a 4ª temporada foi confirmada. Ou seja, o cara tá saindo mais cedo do programa. Pra quê? Pra gravar. E ganhando em dólar. Peraí, e vai terceira na Rede TV, o que eu não entendo. O Morales, a terceira tá rolando agora, não é isso? Tá rolando agora. E a 4ª... já foi confirmado. Que eu tô saindo pra gravar. Pra gravar, certo, exatamente. Vai começar a nova onda de assassinatos, né? Caramba, o cara mata todo mundo, que era uma série do mercado financeiro. E não parece? Tem suas semelhanças. Tem, é bem parecido. Separados por um Netflix. Separados. Vamos lá, então, vamos dar espaço para o Alan Gani deixar aqui o estúdio para o seu compromisso. Daniel Morales, dá aquele giro de mercado lá, engata a notícia e vamos trocar ideia com o Saravalli. Bora lá, vamos começar então primeiro com os números, que aí depois eu vou com a notícia que interessa aqui para a gente conversar. A gente tá... Deixa eu ver se eu atualizo aqui os números do mercado para não ficar... Aqui, não, tá certinho. O Ibovespa está subindo aqui 2,26% aos 108.702 pontos. Entre as altas aqui, separamos aqui CVC Brasil com 6,90%, Interbanco BID4 aqui com 6,91%, TOTO 6,59%, Eco Rodovias 6,27%, BID11 aqui está subindo 6,43%, Local Web agora 5,65%, Alpargata subindo 5,50%, e aí subindo um monte de empresa aqui, Iguatemi, Melius, Eneva, Cosan, Petri 4, Petrobras subindo também, Gerdau, Açaí, Copel e as baixas aqui a gente tem agora 3, 6, 7, 8, 9 empresas
caindo nesse momento. Suzano Papel com menos 2,56, BRF 1,59, Marfrig 1%, Getnet 0,71, Idux caindo 0,18 e ainda tem Embraer, Minerva, JBS e Klabin aqui que entrou aqui em instabilidade agora. O dólar agora caindo 1,85% aos R$ 5,55. Para a parte de notícia aqui, a gente separou aqui uma informação importante que a gente já vai passar para o Saravalli, que a Sinqia, a provedora de tecnologia para o mercado financeiro, informou aí ter assinado o contrato para aquisição direta de 51% do capital social da Rosk Software SA, ou a Kitja. A Kitja é especialista em recuperação de crédito de terceiros e, de acordo com o comunicado, já recuperou mais de 222 milhões de reais de créditos nos últimos 12 meses, encerrados em junho de 2021. Segundo a companhia, a plataforma é utilizada por alguns dos principais credores do Brasil e agora vai estar à disposição dos mais de 500 clientes da Sinqia, principalmente bancos, financeiras, fintechs, administradoras de consórcio, entre outros aqui. A Sinqia aponta aí que a aquisição de 51% da companhia inaugura a entrada em um novo mercado de atuação que movimenta bilhões de reais por ano e reforça o portfólio de produtos da unidade Sinqia Digital. A empresa registrou receita líquida de 20,3 milhões de reais e lucro e o EBITDA aí, né, de 5,4 milhões de reais nos 12 meses encerrados em 30 de junho. É isso, Felipe. É isso, Daniel Morales, e é isso, Marco Saravalli, né? Eu ia até pedir para colocar os três aqui na tela justamente por causa disso. Não é isso, Felipe, é isso, Marco Saravalli. Marco Saravalli, desculpa. É que demos uma notícia de Sinqia aí, ô Marco, e a empresa que hoje está subindo daquele jeito, hein? Olha lá, até cortaram o Daniel, tô reparando aqui, ó. Se fosse BMC, Marco, olha. Peraí, deixa eu ver. Fica na dúvida ali. Se é Marco, tipo BMC. Olha lá, ó, Marco. Ah, então você precisa vir todo dia, Marco. É um programa só meu. Só seu. Marco, Sinqia 15,23%. Isso a TV concorrente não mostra, né? Não posso falar o nome aqui ao vivo. Eu posso falar TV concorrente, né? Isso o pessoal lá do Daniel não mostra. Não estou recebendo, não é. Mas subindo 15%. Inclusive eu vou fazer um spoiler aqui, tá bom, pessoal? Com toda a licença aqui aos membros do projeto Small Cap Exponenciais, né? A gente não costuma abrir aqui as nossas recomendações publicamente, né? Mas foi justamente isso. A gente, hoje pela manhã, a gente reforçou a recomendação para todos que acompanham o projeto Small Caps Exponenciais, com uma belíssima oportunidade de entrada, né, no papel, e reforçando também por essa aquisição. Tá? Lembrando que essa aquisição muito, muito boa. A gente tem um aumento, né, do leque de serviços prestados pela companhia. Isso é muito bom, a companhia atuando agora na recuperação de crédito, que é o conceito que ela busca, atuar em diversas verticais, diversos mercados. E também somente essa aquisição aí, nas nossas contas, adicionaria cerca de 5%, né, com a participação dela de 51%, cerca de 5% no valor de mercado da companhia. Mas como a companhia tem realmente um potencial de levar a companhia, a aquisição como um todo, a gente está falando que realmente seria algo em torno de 10% de valor de mercado que deveria ser adicionado, né? Mas fala assim, pô, Marco, mas por que os papéis estão subindo 15%, né, agora? Isso. É porque realmente ontem, na sexta-feira, a gente teve um desconto bastante excessivo nos papéis, né? Abriu uma belíssima oportunidade de compra para quem não tem, para quem quiser aumentar suas posições. Então, acelerado por esse anúncio da aquisição. Então, lá no projeto a gente tem um preço-alvo, a gente tem sempre alertas aí de oportunidades. Essa foi uma oportunidade que a gente reforçou hoje pela manhã, também por conta dessa aquisição. Tá? Então, aquisição muito boa, aumenta o leque de produtos, adiciona receitas, adiciona target price, traz um grande potencial para o case, né? A ação subindo nesse momento 15,54%. Ô Marco, a Sinqia, né, que eu lembro que veio no Business aqui conversar
com a gente e ela, ao longo desse tempo aí, tem feito algumas aquisições estratégicas também, né? Não só essa é mais uma das aquisições da Sinqia que vem fazendo uma série de aquisições aí ao longo do tempo, né? Essa estratégia de crescimento é interessante também, né? Pela própria companhia, é um case muito, muito bom, né? Um case gerador de caixa, previsível, né? Mas eles fizeram recentemente uma oferta também para levantar ainda mais recursos para fazer novas aquisições. Né? Quase a totalidade dos recursos vão ser destinados para novas aquisições. E essa é uma delas. Né? Então, vem novas aquisições por aí até realmente usar todos esses recursos. Tá certo que a aquisição não dá para fazer tudo num dia, num mês só, né? Então vai fazendo ao longo do tempo. Mas o bacana é que realmente atua num novo mercado, um mercado novo para eles, mas agrega, né, no portfólio de serviços que a companhia vai construindo. Né? Então, um dos principais catalisadores da companhia é realmente utilizar esse recurso para fazer aquisições, e isso, na nossa opinião, com certeza não está no preço. É o mercado reagindo aqui, subindo 15% somente hoje. Então, essa não foi a primeira aquisição, também não vai ser a última aquisição da companhia. Quando vai acontecer a próxima, aí é só com a companhia mesmo. Né? A gente sabe que tem um caixa ali, grande parte vai ser utilizado para novas aquisições. Né? É isso aí, falou e disse. Ô Marco, o Rui das Neves está falando aí, lembrando que você vai falar de Oi hoje, né? Exato. E na Sara Live, eu ia falar para você dar um spoiler aqui, mas não vou roubar o spoiler. A gente vai falar de Oi. Vamos falar de Oi. Vamos lá, bater a meta de like. Inclusive quem quiser participar, quem entende do case, está convidado também a participar ao vivo, né? A participar. Estão todos convidados, mas a gente vai ter grandes convidados lá e algumas pessoas estão em período de silêncio, aí tem um resultado ainda para sair, mas vai ser um bate-papo, uma roda viva para a gente falar exclusivamente sobre Oi, né? Opiniões diferentes, alguns mais otimistas, outros mais conservadores, mas vai ser um belíssimo bate-papo às 9h30, a gente conversa sobre Oi. Ô Marco, diga lá. Só para deixar registrado que o diretor veio trazer café. Trouxe café? Mim, só para mim. A minha tem água e ainda tá vazia. Acabou minha água. Se eu fosse o meu, eu tenho um copo plástico. Mas sem patrocínio ainda. Seria melhor esqueceu se seu copo, Tá Saravalli? Que é isso? Se eu se fosse o Cabral no meu lugar, já teria levantado. Já tinha ido embora, certeza. Cabral não leva esse tipo de desaforo, não. Aqui não chegou nenhuma canequinha para mim aqui. Estou esperando. Bom, a gente vai até que horas? Daqui... não sei, tem D-Trade hoje? Tem D-Trade hoje. Tem D-Trade hoje. Daqui a pouquinho, daqui 3 minutos. 3h30. Vou esperar ansiosamente a caneca chegar. Tem mais 4 minutos? Acho que já tem. Nossa, será que alguém... O importante brasileiro é que ele tem fé, né? Ele tem esperança. Só tem que tomar cuidado com quem traz a caneca para não derrubar em você o líquido, viu, Saravalli? Detalhe, né? Tem gente lá dentro que acaba... É chefe. Ô Marco, Gostei do... então. Tem duas perguntas. Não, eu falei de você. Tem duas perguntas aqui, ô Marco, só pra gente finalizar aqui. A primeira, do grande Felipe que está aqui, ele falando assim, se essa subida de hoje pode ser o famoso respiro de baleia, sobe um pouquinho e depois mergulha de novo por conta de todo o cenário aí da semana. E o que você acha aí dessa alta de hoje, se pode ser ou se a gente pode ter também uma alta um pouco mais consistente aí ao longo dessa semana, porque tem resultado, porque tem alguns indicadores que podem vir bons. O Paulo Guedes teria dito aí que o CAGED vem com 300 mil empregos criados, né, a interlocutores, eu vi na imprensa hoje. O que você acha dessa bolsa hoje, ao longo da semana também? Primeiro eu queria saber quem que é os criativos aí desses nomes aí de respiro de baleia aí né? Respiro de baleia é legal. Eu falei isso no pre-market faz alguns meses e o pessoal gostou da ideia. E ficou, né? Ficou. Quero saber de onde que vem essa criatividade. A gente tem um setor de criação aqui de nomes. Daqui a pouco o pessoal fala muito de violinada, né? Violinada. O pessoal vai falar de violinada invertida, né? Porque tem
Não sei se vocês conhecem uma formação gráfica que chama ombro, cabeça, ombro. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Né? Nossa. Daniel, vai aprendendo aqui. Tô aprendendo. Adoro esses nomes, viu, Marco Saravalli? Eu só não gosto de uma que eu acho que é muito desrespeitoso. Qual mas que eu é? vou falar aqui. Uma figura gráfica que chama-se bebê abandonado. Só de pensar já dá uma... Já dá um aperto no peito. Nossa, essa é forte. Essa é forte. Essa é forte. Existe, Daniel. Depois... Tem o martelo e o martelo invertido. Peraí, Como que é o bebê abandonado, ô Marco? A bebê Explica abandonada pra é gente. quando você não fala, é que eu não vou falar aqui que o pessoal vai me corrigir, mas é quando tem um candlezinho lá em cima, né? E ele fica basicamente abandonado. Só ele como lá. se fosse um candle isolado. Tem lá. dois tipos, né? O de topo e o de fundo. Então. Mas é sempre quando dá uma figura ali que aí o candle ele fica muito esticado, né? Então geralmente o papel ou ele fecha muito perto da máxima, da mínima, enfim. O pessoal de análise técnica entende muito bem dessas. Você viu que o Daniel Morales já trouxe sua experiência de CNPI técnico aí para te relembrar que existe o de topo e o de fundo também, né? É lógico. A gente tem que aprender. Né? Violinada invertida é sensacional também. E tem uma outra piada também que eu, antes de terminar, eu Diga. inventei essa, mas acho que ela ficou tão ruim que eu até tô com medo de... Marcos Saravalli, fica tranquilo, eu sempre rirei de suas A piadas. gente tem o Cabral aqui, vai fundo. Eu acho que eu vou deixar pro Twitter essa. Não. Melhor. Nossa, lá você tem haters, mas lá as pessoas ainda não tem ainda não sabem o meu número de celular lá, né? A gente pode passar aqui, Marcos, se quiser. Vamos lá, todo mundo põe lá. aqui no- 9. Já Começa aí, né? Tem O 11. Marco desesperado. Mas eu acho que a gente ainda pode ter uma semana positiva. Porque a gente estava caminhando um outubro, né, tirando semana passada, o outubro estava sinalizando um mês bom. Então eu ainda espero que a gente possa ter uma semana positiva. Hoje surpreende pela força, né? Realmente força muito grande, subindo 2,5% aqui, 109 mil pontos, 108.900. Espero ainda ter uma semana boa, forte. Né? Vamos ver se esses resultados corporativos também sustentam a nossa alta aqui. Temos argumentos para isso. Né? E se realmente não tivermos surpresas negativas na política, devemos ter uma surpresa positiva no lado corporativo. Tudo indica que sim, que teremos. Então eu vou cravar aqui, ó, Felipe. Semana termina no positivo essa semana. Termina no positivo? Ibovespa, em alta. Bom, Em alta de 3,73% acumulado na semana. ó, o pessoal do corte aí já faz o corte. Marcos Saravalli, breaking news, Marcos Saravalli crava. Bolsa termina sexta-feira 3,73% de alta. na semana. bmcnews.com.br. Muito bom, esse foi o Marcos Saravalli trazendo todas as suas previsões para a Bolsa de Valores. E depois eu vou fazer a conta de quanto isso dá em pontos, né? Depois precisa atualizar. Porque tem que ver o Hashtag ponto. Sarabruxo. Saramito, Saramito. Sensacional. Ô Marcos, só para a gente finalizar então, deixa seu recado final aí pro pessoal. Amanhã você está de volta de manhã, vai continuar fazendo marketing com a gente. Na verdade, o que eu vou fazer essa vamos. semana? Vai ser o famoso, como é que era? Voo de galinha, não era? Respiro Mergulho de baleia. Respiro da baleia. Porque eu vou hoje à tarde, amanhã de manhã, depois à tarde, na quarta, quinta de manhã e à tarde, entendeu? Então eu vou nesse ciclo. Amanhã eu tô de manhã, depois na quarta eu tô à tarde de novo. Você vai ficar no ombro, cabeça a ombro da semana. Exatamente. Dos 5 dias. Só... Fazendo 2 swaps aqui na semana. Já Aí sim, estão abusando dos termos aqui. E quem quiser saber da piada, @Marcos Saravalli. Marcos Saravalli no Twitter. Marcos Saravalli no Twitter. Estou colocando agora, vou colocar no Twitter agora e vou ver quantos seguidores eu vou perder nessa tarde. Que é isso, Mas eu vou deixar lá. só ganha seguidores, só ganha. Tá bom, pô? Muito maravilha. prazer estar por aqui. Vamos sustentar essa alta, pessoal. Seguimos otimistas. Seguimos otimistas. É isso aí. E eu sei que a gente trabalha com notícia aqui, né, Marco e Morales? Mas se não tiver notícia ruim, a Bolsa fecha na alta que o Saravalli cravou aqui. Com certeza. Sem notícia ruim, é a notícia boa. Valeu, Morales. Abraço para você também e estaremos juntos novamente amanhã. Valeu, Felipe Saravalli. Até amanhã. A gente se vê.
Valeu, é isso aí, pessoal. Seguimos aqui com o BMC Market. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Estamos chegando à reta final do nosso BMC Market, onde a gente faz um apanhado aqui dos mercados aqui no Brasil e também no mundo todo, passando também por dólar, Bitcoin, todas as informações que você precisa saber na hora de investir, porque aqui na BMC News a gente traz para vocês informação que gera valor. Só lembrando que daqui a pouquinho tá chegando o The Trade hoje, tá certo? Era a partir das 3h30, mas a gente acabou falando um pouquinho mais. E um abraço pro Ricardo, que fala compra, compra, compra. É isso aí, ó. Esse aí parece o Bottini ao contrário, né? O Bottini fala vende, vende, vende. Você fala compra, compra, compra. Sensacional. Fabiano Silva por aqui, o Helder, o Rafael Teixeira, o Rui das Neves, o Vitor Loureiro Ramos também por aqui, o Felipe, o Maurício Loss, o Ives Ien, o David Guglielmo tá por aqui também, Carlos Trudes, Cerveja, aumento para o Morales, descobri quem é o Cerveja, pronto. Daniel Morales por aqui também, o Fábio Coppi, o professor André Carlos, professor, um abraço para você. César Honorato, Márcio Júnior, Luizinho Multimarcas, olha só, hein, sensacional. O Roteps Kemui aqui também, Marcos Romero, Wellington Wolff. Vamos passar pelas bolsas então, Bolsa de Valores aqui no Brasil, uma alta de 2,42%, sustentando aí os 108.868 pontos. Nas mais altas a gente vê CVC, Eco Rodovias, Banco Inter, TOTUS, Localweb e Alpargatas subindo também. Nas mais baixas temos Suzano, BRF, Marfrig, Minerva, Embraer, GetNet e Klabin. São as empresas que estão caindo nesse momento. Essa é a Bolsa brasileira. No mundo, as bolsas europeias fecharam aqui, ó, já fechadas. DAX na Alemanha em alta de 0,36%, FTSE no Reino Unido com uma alta de 0,25%, CAC na França uma queda de 0,31% e índice Eurostoxx praticamente ali no 0 a 0, fechando em queda de 0,01%. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones sobe 0,25%, o S&P mais uma vez subindo aqui 0,58%, o S&P que não para de subir, não para de renovar as máximas. E a Nasdaq subindo 1,10%. Temporada de balanços lá nos Estados Unidos pegando forte essa semana, inclusive daqui a pouquinho, quando fechar o mercado, teremos o resultado do Facebook. Essa semana a gente ainda vai ter Google, vai ter Amazon, vai ter todas as grandes empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Temporada de balanço aqui no Brasil, que também está vindo importante. Já saiu o resultado de Ipera que hoje estava subindo, inclusive, depois do balanço. Mas a gente tem uma série de empresas divulgando seus resultados. Hoje a gente tem Eco Rodovias, hoje a gente tem TIM também, enfim, uma série de empresas. Ao longo da semana a gente vai comentar tudo isso aqui. E vocês, então, fiquem com a gente, porque agora vai começar o The Trade. Um forte abraço para vocês. Eu fico aqui e volto amanhã a partir das 2 horas da tarde com o nosso BMC Market. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.